Você sabia que, em breve, seus dados poderão não estar mais seguros? Já ouviu falar em criptografia? Em um computador quântico, já ouviu falar? Pensando em responder a essas perguntas, formulei a seguinte questão-problema. Como a computação quântica quebraria a criptografia atual? E quais são as implicações disso? Como está o progresso em direção a uma criptografia pós-quântica? Isso é, uma criptografia que resiste a um computador quântico potente. Espero que, com esse vídeo, você entenda um pouco mais sobre o tema. Antes de começar o vídeo, tem alguns pontos importantes para mencionar. Atualmente, ouvimos falar muito sobre blockchain, criptomoedas, NFTs e etc. Nesse universo, a criptografia é um tema importante. Os temas desse vídeo acabam aparecendo no universo do blockchain. Entretanto, esse não é o foco do vídeo e, portanto, não vou falar sobre esse universo diretamente. Todas as explicações deste vídeo vão se basear em um nível de simplificação necessário para um vídeo de 8 minutos. Usarei diversas metáforas para conceitos mais demorados para se entenderem, então vou recomendar, no final desse vídeo, alguns outros vídeos e artigos mais aprofundados para os que se interessarem pelo tema. Para entendermos como a computação quântica quebraria a criptografia, precisamos, primeiro, entender o que é a criptografia. A criptografia define o conjunto de técnicas que são usadas para transformar dados em um código que só pode ser decodificado pelo receptor da mensagem, com o uso de uma chave que só é conhecida por ele. Como funciona a criptografia? Atualmente, para codificarmos, usamos a multiplicação de números primos, por exemplo, 179 vezes 293, que é muito fácil para um computador realizar. No entanto, para descobrirmos quais são os números primos que resultam no produto, precisamos efetuar muitos cálculos que se baseiam na tentativa e erro, o que é muito trabalhoso. Tente descobrir os fatores primos de 629, por exemplo. Seria necessário testar todos os números primos, começando no 2, 3, 5, 7 e em diante. Imagine então tentar realizar o mesmo processo com 52.447. Não dá, né? Ao utilizarmos números primos muito grandes, a descoberta dos fatores do produto se torna praticamente impossível, fazendo com que uma pessoa que não saiba a chave, que seria os fatores do produto, não consiga decodificar a mensagem. O que seria quebrar essa criptografia? A quebra da criptografia consiste em conseguir decodificar uma mensagem sem saber a chave dela, o que faria com que a criptografia não protegesse os dados. Quando isso acontece, o termo normalmente usado é quebra da criptografia. Onde usamos a criptografia? Hoje em dia, a criptografia é usada em qualquer comunicação segura na internet. Por exemplo, aquele cadeado ao lado do endereço de um site indica que os conteúdos do site não foram adulterados e nem lidos entre o servidor e o seu computador, o que é garantido pela criptografia, assim como a conexão com o seu aplicativo do banco, as mensagens do WhatsApp, os segredos de estado e etc. E isso é seguro? Você deve estar se perguntando quão seguro é esse sistema. Atualmente, os sistemas criptográficos são considerados inquebráveis por computadores convencionais, ou seja, não quânticos. Por exemplo, um dos sistemas de criptografia mais usados atualmente, o RSA 2048, demoraria cerca de 300 trilhões de anos para ser quebrado por um computador convencional. Como seria possível quebrar essa criptografia? Para a criptografia ser quebrada, é necessário testar todas as possíveis chaves até encontrar uma que funcione. No caso do RSA 2048, existem aproximadamente 10 elevado a 617 diferentes chaves. Isso seria o dígito 1, seguido de 617 zeros à direita. Ao testarmos uma a uma cada chave, gastaríamos muito tempo para encontrarmos a chave correta, tornando essa tarefa praticamente impossível, fazendo com que essa quebra não ocorra. Agora que você já entendeu a parte da criptografia, falta entender a parte da computação. Antes de olhar para os novíssimos computadores quânticos, vamos olhar para a tecnologia que já temos atualmente: os computadores convencionais. O que seria um computador convencional? Os computadores convencionais, como o seu computador, telefone celular e até sua Smart TV, baseiam-se em um sistema binário, do qual você já pode ter ouvido falar. Dentro desses computadores, as informações são guardadas em uma série de interruptores, que podem estar individualmente ligados ou desligados. Esse banco de interruptores, por seu tamanho, pode ter inúmeras configurações diferentes.
Para você ter uma ideia de escala, dentro de 1 GB temos aproximadamente 8,6 bilhões de interruptores, com um número de combinações praticamente infinito. Os computadores binários baseiam-se em diversas operações lógicas para modificar esses dados. Por exemplo, invertendo um interruptor, ligando um terceiro interruptor, se outros dois estiverem ligados, ou copiando dados de alguns interruptores para outros. Supondo que esse computador quisesse achar dois números primos que, quando multiplicados, resultam em um terceiro número que já fosse conhecido, o computador precisaria carregar em sua memória um número primo de cada vez, começando no 2, 3, 5, 7 e em diante. Testar se ele funcionaria e então seguir para o próximo, mantendo essa linearidade. No caso do número 55, isso é rápido, talvez óbvio para você, mas pode demorar muito. Imagina testar todas as possibilidades para o número 11.453.221.379, que ainda assim não chega nem perto dos números que atualmente garantem a nossa criptografia. Qual seria a diferença entre ele e um computador quântico? Tendo o funcionamento do computador convencional em mente, fica mais fácil compreender a diferença de um computador quântico. Para esse tipo de computador, os interruptores podem estar tanto ligados quanto desligados ao mesmo tempo, só escolhendo como estão quando são observados. Esse tipo de interruptor especial é chamado de bit quântico, ou qubit. Com isso, ao realizarmos uma operação nesse computador, podemos testar simultaneamente todas as combinações do banco de interruptores, ao invés de testarmos uma combinação de cada vez. Com isso, cálculos que seriam impossíveis em computadores convencionais poderiam ser realizados em questão de segundos. Na situação dos números primos, por exemplo, o computador conseguiria testar todos os números primos ao mesmo tempo e, só no final, verificar os interruptores. Com isso, os fatores primos do número que foi fornecido seriam os que apareceriam nos interruptores. O computador, basicamente, testou todas as possíveis combinações de fatores ao mesmo tempo, diminuindo muito o tempo necessário para a descoberta desses números. No caso do RSA 2048, que demora cerca de 300 trilhões de anos em um computador convencional, este passa a demorar apenas 10 segundos em um computador quântico. Mas onde na vida real isso é útil? Alguns exemplos das funções de um computador quântico são as previsões meteorológicas, que dependem de modelos climáticos que englobam todo o planeta, as simulações de formas tridimensionais de proteínas, que permitem um avanço no desenvolvimento de tratamentos para inúmeras doenças, as previsões do mercado financeiro, a otimização de sistema de logística, entre diversas outras funções. São situações que dependem de uma quantidade muito grande de variáveis. Com todo esse potencial, você pode estar se perguntando sobre como está o progresso desses computadores. Atualmente, os computadores quânticos já são acessíveis para pesquisadores tanto pela IBM quanto pela Amazon, mas o número de qubits que esses computadores têm é muito pequeno, em torno de 50. Além disso, por ser uma tecnologia muito nova, esses interruptores não são muito precisos. Com isso, os usos que eu falei antes ainda não são possíveis, mas é provável que, nos próximos anos, o número de qubits aumente. Isso poderia chegar a permitir a quebra da criptografia atual em alguns anos. Como funciona a quebra da criptografia por um computador quântico? Como alguns já podem ter suspeitado, os computadores quânticos, por conseguirem descobrir fatores primos de um número muito rapidamente, acabam conseguindo descobrir a chave para decodificar certo pacote de dados também muito rapidamente. Com isso, eles acabam conseguindo quebrar qualquer criptografia atual, fazendo com que toda a comunicação na internet seja comprometida, com as senhas, contas bancárias, segredos de estado, todos se tornando públicos. Isso fará com que você não confie nos sites que está acessando, causando um provável enorme caos. E tem como se prevenir contra isso? Felizmente, esse caos ainda não chegou. Como falei anteriormente, os computadores quânticos ainda estão evoluindo, mas, por enquanto, as limitações destes garantem que a quebra da criptografia ainda demore um pouco para acontecer. Nesse meio tempo, diversos agentes governamentais, corporativos e da sociedade começaram a pensar sobre novos algoritmos criptográficos que sejam resistentes a computadores quânticos. Com algoritmos desse tipo, o advento dos computadores quânticos não seria um problema para a criptografia. O que já estamos fazendo? O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos
conhecido pela sigla NIST, inclusive, já abriu uma chamada para algoritmos resistentes à computação quântica, recebendo 26 diferentes propostas, das quais 4, após diversas rodadas de discussões e aprimoramentos, foram aprovadas, sendo publicadas em julho de 2022. Além disso, ainda existem outras 4 propostas em fase de consideração. Com isso, vemos que já estamos caminhando para um futuro resistente aos computadores quânticos. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Aqui seguem as fontes bibliográficas. E por fim, vídeos para um possível aprofundamento, caso o tema tenha te interessado.